O assunto aqui é o seguinte: será que você sabe como usar suas ceras micronizadas? Nesse vídeo nós vamos explicar com detalhes de qual a melhor maneira de você incorporar ceras micronizadas no seu sistema de tinta. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre quais as características da tinta que a cera micronizada atua e pode melhorar, a gente tem um vídeo falando sobre isso, e também temos um vídeo falando sobre cada produto em particular, o que cada produto pode te oferecer. Mas vamos lá falar sobre a incorporação, a dispersão das ceras micronizadas na sua tinta. Em primeiro lugar, você só precisa dispersar a cera micronizada. Você não vai fundir, você não vai moer. E o porquê disso? A cera micronizada já vem no tamanho de partícula e no formato de partícula ideal para a sua tinta, ok? Processo ideal: um Caulis com alta agitação de 1000 a 1200 RPM, você prepara uma pasta com aproximadamente 25% da cera em resina e solvente. Você vai agregando aos poucos a cera no sistema, longe da hélice do Caulis, longe das paredes do Caulis, de preferência. Essa pasta, com uma viscosidade preferencialmente de 2.500 a 5.000 CPS, para que tenha algum cisalhamento para desagregar as partículas. Aproximadamente 20 minutos de processo. A partir daí você começa a fazer uma avaliação granulométrica para checar a dispersão, com grindômetro, por exemplo. Feito isso, incorporar essa pasta na sua tinta. Agora, por que a gente fala para não fundir a cera micronizada? Alguns formuladores têm o hábito de fundir a cera antes de adicionar na tinta. Isso funcionava para aquelas ceras que você comprava em escama ou em pellets, né? Uma cera micronizada já vem no tamanho de partícula ideal para ser adicionado na tinta. Além do tamanho, também o formato da partícula é controlado no processo. E você paga por isso. Quando você compra a cera micronizada, você paga por esses benefícios. Então, o ideal é manter a cera no formato e na granulometria que ela vem. Isso principalmente para ceras de alto peso molecular. O que a gente quer? A gente quer que quando a cera esteja no filme de tinta, uma parte da partícula, uma calota, fique sobrenadante, e aí a força abrasiva que iria atingir a tinta atinge primeiro essa calota de cera. Eu vou mostrar uma animação aqui que mostra o que acontece quando você funde uma cera micronizada e por que a gente tem que evitar isso, ok? Da mesma forma que a gente não pode destruir a morfologia da cera fundindo, a gente também não pode destruir a morfologia da cera moendo. Então, por que não moer? Novamente, para preservar a morfologia e o tamanho de partícula da cera. Ok? Então, concluindo, cera micronizada a gente só dispersa, de preferência com alto cisalhamento, de preferência fazer uma pasta à parte, não fundir, não moer, só dispersar. Se você quiser conhecer um pouco mais os produtos, temos um vídeo falando de cada produto individualmente, quais os benefícios. Se você quiser
saber um pouco mais das características e dos benefícios de usar uma cera micronizada, temos um vídeo falando sobre isso também. Legal, obrigado e até a próxima.